Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Que Deus ilumine, que Deus te abençoe grandemente. Lembre-se de todas as manhãs quando você acordar, você é muito querido, você é especial. Neste meio grande, olha para você ver, o território do Brasil não é gigante. Da onde você está aí, se você caminhar até lá na Amazonas, até lá no Acre, caminhando a pé, pensa comigo quantas horas, quantos dias, e a extensão não é gigante. O astro, a lua que a gente dá para a gente pisar o nosso pé com todo respeito aí, mas não é distante. Não é distante, não é extenso. E neste meio grande universo, o Criador, a obra-prima, a fonte, te conhece. Deus, todo, fonte, início, Ele te conhece. Ele te conhece, Ele sabe quem é você. Ele sabe quem é você. Deus te conhece. Se ame, se valorize. E Deus te abençoe grandemente. Seja muito bem-vindo. Eu peço paciência para vocês, eu não quero agarrar ninguém. Mas sabe o que eu recomendo vocês fazerem? Quando vocês estiverem dormindo, indo se acomodar sua cabeça no travesseiro, quando você estiver indo dormir, ponha este áudio. É bom demais, é gostoso demais, gente. Eu fiz isso ontem, quando eu estava lá se locomovendo, deitado. Falei assim, vou botar um áudio aqui, deste aqui, próprio podcast, e vamos ver. E foi muito bom, foi muito gostoso. Eu recomendo muito vocês fazerem isso. Quando vocês estiverem dormindo, lembra-se, toda noite eu vou lá no Lucas, eu vou botar o podcast pro Lucas, e eu vou tentar fazer o máximo possível para dizer as bem-aventuranças. Eu posso compartilhar uma coisa para você, irmão, ou sabe uma coisa que eu decidi na minha vida e eu recomendo você fazer na sua vida também? Botar um ponto assim final, sabe? Isso é um grande segredo. Guarda isso pra vocês, gente. Isso é segredo, isso é coisa preciosa no que eu vou dizer pra vocês. Tudo o que sai da nossa boca, as palavras, tem o seu efeito no mundo espiritual. Resumindo, de hoje em diante, vamos dizer só palavras boas, vamos dizer só positividade, vamos dizer só palavras bondosas. Dizem que lá em Davi falou assim, de hoje em diante eu vou só dizer palavras boas. Vamos dizer palavras boas, vamos de hoje em diante só dizer coisas boas. Vamos profetizar que vai dar certo sim. Vamos falar assim, não sei, mas vai dar certo, vai surgir novas oportunidades em minha vida. Comece de hoje agora, você dizer só palavras boas, um bom dia, uma palavra boa, só dizer, chega de palavrão, chega de xingar, não, vamos cortar isso na nossa vida, vamos para vocês verem, gente, isso é uma coisa incrível. Sabedoria. O pilar da sabedoria, o princípio da sabedoria, pelo incrível que pareça, todas as religiões, eu estou falando de espiritualidade, eu estou falando de Umbanda, eu estou falando de budismo, eu estou falando de hinduísmo, eu estou falando de todas as religiões, gente. Eu falo aqui abertamente, eu não estou falando só por cristianismo, só pelo grupo evangélico, não, que está aberto para todos, tudo mesmo, porque a nossa religião é o amor, a nossa religião é o doar, a nossa religião é menos de nós, mais deles, você está entendendo?
me perdoa. Eu tenho que muito aprender, mas nós estamos seguindo em frente. Como eu disse para vocês, sabedoria, a grande sabedoria, o pilar da sabedoria é você temer, ter temor nas leis severas. Leis severas é o que? Os 10 mandamentos, os princípios, ter temor naquelas princípios, leis. Você ter temor de Deus, do castigo que Deus pode fazer em você e na tua família toda e nas suas descendências. Nós temos que ter temor. Esse é o princípio da sabedoria, esse é o pilar, esse é o ponte, esse é o princípio da sabedoria. E também tem outra sabedoria que nós Salomão nos fala, que é o silêncio, gente. O silêncio é uma sabedoria muito gigante, você não tem noção. Pode ser quanto atrativo, pode se tornar até atração quando você se torna em silêncio. Porque nós estávamos comentando aqui, o contexto é a gente dizer só palavras boas, positivas. Quando alguém do lado faz nossa raiva na gente, quando a gente quer o quê? Xingar, a gente quer gritar, você está entendendo? A gente quer fazer isso, a nossa carne anseia por isso. Mas a sabedoria fala pra gente ficar em silêncio. Às vezes o silêncio é muito maior, porque igual eu falei com vocês, a palavra tem seu poder no mundo espiritual, tem seu efeito. E às vezes muita gente, quando a gente fala, a gente acaba prejudicando quem? A nós mesmos. Você tá entendendo? Vamos dizer palavras positivas. Silêncio é bom você dizer, é bom, irmão. Só fala palavras boas, positivas, chega. Fulano xingou aqui, não, deixa. Vamos ficar em silêncio. A sabedoria, o silêncio é gigantesco, irmão. É uma coisa gigante. É o silêncio, o comportamento, você ter uma postura ali. Você tá entendendo? É isso que eu quero levar vocês. Se vocês querem, irmão, sigam-se. Eu vou dar altos conselhos aqui pra vocês. Quem sou eu pra dar conselho, gente? Mas eu quero, discipular. Eu quero tentar fazer alguém com uma mente madura. A mentalidade, mente, irmão. Olha pra vocês verem a mentalidade que eu tô tendo aqui, que eu quero compartilhar pra vocês. Vou falar de mim. Eu não sou um jogador de futebol, mas eu tenho que ter uma mente de um jogador de futebol. Você tá me entendendo? Você não é jogador de futebol, mas tem que ter uma mente de um jogador, você tem que ter um físico de atleta. Você não é atleta. Na sociedade você não tá lá, mas a tua mente tem. Eu, Lucas, não sou militar. Eu não sou um militar, mas a minha mente tem que ser uma de militar. É isso que eu tô dizendo pra vocês. É essa postura, é a nossa mente. É uma mente sã, uma mente positiva. É isso que eu quero compartilhar pra você. Talvez você não é um militar, mas tem uma mente de militar, onde o exército brasileiro, mente de ágil, esperto. Você tá entendendo? É isso, gente. É isso. É psicologia. Você não vai estar uniformizado como um atleta, um jogador de futebol, mas você vai ter uma mente, um físico de atleta. É esse contexto que eu estou querendo discipular. É isso que eu quero expandir para vocês, gente. É isso. E vocês vão se tornar uma mente forte, uma mente fértil. Vocês vão se tornar uma mente assim, flecha. É isso que eu quero compartilhar para vocês. Você está entendendo? E nós vamos seguir em frente, essa jornada, essa evolução. Sigam-me, venham, vamos. Pode ser um que eu tô fazendo tudo por amor, pode ser até ninguém, gente. Eu tô fazendo por amor. Vamos fazer as coisas por amor também. Mesma coisa que eu falo pra vocês. Façam por amor, façam os seus hobbies. Eu não faço ideia qual é o seu hobby, mas se você gosta de tocar um instrumento, irmão, voa lá, faça. Mas ninguém tá vendo, ninguém tá pra terra. Faça por Deus, irmão. A nossa intenção do nosso coração, a intenção tem que fazer para honra e glória do Senhor. O Evangelho fala dessa forma: não juntais tesouros aqui nessa terra, não ajuntais aqui nessa terra onde escastrar, mas juntais tesouro lá no alto. A colheita é lá no alto. A gente tem que fazer a intenção, tudo que a gente for, a intenção tem que fazer por Deus. Eu tô cantando aqui, mas ninguém tá vendo, mas a sua intenção tem que fazer por onde? É para Deus. Não é para lá nem para cá. É pra Deus, irmão. É pra Deus, irmão. Faça tudo que você tem que fazer. Faça pra Deus. Faça com amor, sem pressa. Há tempo pra todas as coisas. Uma hora, um dia a morte vai bater no nosso lado. Um dia nós vai descansar. Um dia nós vai pra eternidade. A gente vai pra eternidade. Mas, irmão, chega de ansiedade. Não vamos ter ansiedade. Vamos seguir em frente. Você tá entendendo?
Não se culpe seu vosso coração. É outra filosofia que eu tenho aqui na minha concepção, gente. O mundo já é cheio de trevas. Para que você fica se culpando? Livre-se da culpa. Hoje Deus te dá um novo recomeço. Todas as manhãs, todos os dias, todo agora. O recomeço é agora. Daqui em diante é um novo homem. Daqui em diante é uma nova mulher. Segue em frente, vá. Perdeu o que já foi, já foi. Esquece, tenta evoluir. Vamos. Oportunidades novas, transformação de coração. É isso, meus amigos, é isso, minhas irmãs. Então, eu peço que vocês acompanhem esse projeto que eu estou iniciando, certo? Você será muito bem-vindo nesse projeto. Vamos ler a palavra de Deus, né? Vamos se edificar aqui com uma boa leitura, né? E você vai estar acompanhando aí, ó. Igual eu falei com você, quando você estiver deitando, dormindo, gente, ouça esse áudio, é muito bom. Vocês vão gostar de fazer isso. Escuta, quando você estiver indo deitado, eu vou lá no Lucas, botar um áudio aqui no Lucas para me dormir de boa. É muito bom, gente. Faça isso, beleza? Vamos ver aqui, ó, uma palavra muito boa. Vamos falar uma palavra muito boa. Eu estou muito à procura de, tipo assim, ouvir a voz de Deus. Como a gente pode ouvir a voz do Criador dos céus e da terra, né? Tem vários. Eu quero que a ajuda de vocês também, viu, gente? Vamos discipular, me chama aí, ó. Entre em contato comigo, vamos conversar, vamos trocar uma boa ideia, vamos ser um novo homem, vamos ser, sabe o que nós temos que ser, gente? A gente tem que ser luz neste mundo, nós temos que ser luz, lá no céu, lá no alto o Criador tem que ver que nós é uma lâmpada, que nós está aceso, que nós está aqui cultivando o amor, é isso, mas igual eu falo, nós temos que ter prática, nós temos que ter ação. Aqui eu tô lendo a Bíblia aqui, sinceramente, é muito aleatório. Deus, quando vamos ser papo bíblico aqui mesmo, viu, gente? Igual eu falo, que muitas das vezes a gente quer fazer no aleatório, mas Deus condena isso, sabia? Fazer a adivinhação, você pegar a Bíblia, eu não sei se condena realmente, e você abrir a Bíblia aleatoriamente e ver ali, e você adivinha, né? Eu acho que lá em Samuel, Saul foi lá consultar os adivinhos, né? E realmente teve até uma resposta. Aqui é sinceridade, amigos. Aqui é mente aberta, que nós vamos dialogar tudo. É mente aberta. Tipo, igual eu falei que você teve até, igual eu acabei de falar assim, ó, Saul foi consultar, não sei se foi Saul, foi consultar os adivinhos, realmente, os adivinhos conseguiram consultar, mas o que? Deus condena isso, Deus não aprova esse tipo de consultar os modos, não, nada disso, nós adoramos a Deus. 10 mandamentos, não adorarás outros deuses, mas adorarás somente a Deus, não é que você adora, mas Deus condena isso, não vamos ser adivinhos. Talvez a gente quer olhar o destino, eu quero saber como é que vai ser meu futuro, irmão. É surpresa, o nosso futuro é uma surpresa. Imagina a gente saber do nosso futuro daqui. Vai que, tipo assim, tudo pode acontecer. Você tá entendendo? Tudo pode acontecer. Por isso que eu falo, gente, vamos profetizar boas, novas. O futuro vai ser bênção. Nosso futuro vai ser o quê? Vai ser bênção. Nosso futuro vai ser bênção. Nosso futuro vai ser bênção. Você tá entendendo? Nosso futuro vai ser bênção. E Jesus fala, não preocupais com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã, olha os pássaros que não semeiam, mas Deus cuida de cada um de nós. Nós temos que acreditar nisso, gente, que Deus está cuidando da gente. Nós temos que crer que tem um Deus, um zeloso lá no alto, irmão, que está ali, ó, semeando, cuidando da gente. A gente tem que acreditar, irmão, porque não é fácil esse mundo de trevas. Gente, e tem um Deus cuidando de cada um de nós. Temos. Igual eu tô falando com vocês, eu tô lendo as escrituras sagradas, passei em Jeremias, eu ia citar um Jeremias, mas foi, aí eu parei aqui em Isaías 65, 24, antes mesmo que me chamem, eu os atenderei, antes mesmo de acabarem de falar,
eu responderei. Em Isaías fala aqui, em Isaías, você vê que destaca, né? Porque tá destacando aqui na Bíblia, aquele vermelho, sabe? Tem na Bíblia, mas o meu tá de azul aqui. Aí tá destacado aqui, ó. Antes mesmo que me chamarem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Assim seja, gente, assim seja. Porque Deus conhece, irmão, a gente já, né? Deus já conhece. Então, antes de orar, Deus já, antes de você gritando socorro, Deus já atendeu. Deus já atendeu esse grito de socorro seu. Deus já atendeu essa oração sua. Deus já respondeu atentamente. Agora nós temos que ter atentamente ouvido para ouvir a voz do Criador de Deus em nossos ouvidos, gente. A gente tem que, e né, ó, para vocês verem, vamos fazer um parâmetro não, discurso não. Vamos saber como é que Deus fala com a gente. Você que sabe como que Deus fala, entre em contato comigo. Eu quero saber como que Deus fala com a gente. Eu acredito que Deus tem várias maneiras de falar. Eu acredito que é diante aos seus olhos, na sua frente. Deus tem maneira de falar na sua frente, em sinais, certo? Essa é uma das suas formas. Você tem que ficar ligado, você tem que estar no contexto para ouvir a voz de Deus dessa forma, nos seus olhos, na sua frente, nos seus olhos, e ficar ligado. Quanto na sua intuição do seu coração, você tem que ficar ligado. E no mundo espiritual, para você ouvir a voz de Deus na sua frente, Segundo método, eu acredito também muito óbvio, não é com todo respeito, né? Não é muito óbvio não. Deus fala com a gente em sonhos também. Em sonhos é onde que Deus mais trabalha, gente, é onde no silêncio, é onde que Deus revela o oculto escondido, é onde que Deus mostra nos sonhos, gente. Os sonhos, a gente vai falar sobre muita coisa sobre os sonhos. Os sonhos é onde a gente vai, né, navegando, nosso campo ali, né, tá em outro patamar. Nós tá aqui, é uma fora de compreensão. Há uma lógica, óbvio, isso sobre isso também. Eu, Lucas, não sei ainda a dimensão, porque pensa comigo, não é que o sonho, tipo assim, sua mente tá indo. É uma coisa de louro, gente. É uma coisa de louro. Os sonhos, mais uma prova da existência de um Deus e na existência de um mundo espiritual, que os sonhos, né? Só para vocês verem. Deus tem maneira de falar nos sonhos. Deus tem maneira de falar. A gente falou de cenário, né, na tua frente, em sonhos. E Deus também tem maneira de falar, talvez usando a boca de um, né? Falando assim, não é coincidência, sabe? Então que a gente possa ter ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus Todo-Poderoso. Porque em Isaías 65, 24 fala: antes mesmo que me chamarem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu atenderei, eu responderei. Deus responderá às suas orações. Então fiquem atentos, gente, fiquem ligados a cada sinais, a cada um, e fiquem ligados e vivem na bondade, gente. Não adianta nada nós clamar, suplicar, se a gente não está tendo um coração limpo diante de Deus, se a gente tiver um coração sábio, um coração, né? Tentar, gente, nós temos que andar no caminho da bondade, no caminho do amor, porque não é fácil. Vocês estão entendendo? E é isso. Então nós temos que seguir em frente. A religião falsa também é condenada, está dizendo aqui a gente, viu? Em Isaías 66, assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado onde eu descanso os meus pés. O céu é o trono de Deus, gente. Os céus onde ficam as estrelas, acima de tudo,
é o trono de Deus, é muito forte isso. E a terra, nesse campo terrestre, é aonde que Deus descansa os seus pés, quão suave, né? É forte. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguirem construir um lugar aonde eu pudesse morar? Não é forte, né? É forte, não é contra Deus não, mas Deus conhece nossos corações, talvez em nossos corações, na casa de Deus, na casa de oração, mas né, Deus é gigante. Eu mesmo fiz o céu e a terra, Deus fez o céu e a terra, e todas as coisas são minhas, mas eu cuido dos pobres e dos arrependidos, dos que me temem e obedecem às minhas leis. Gente, que forte isso daqui, meu amigo, que forte. Resumindo, você quer que Deus cuide de você? Deus quer que cuide de você? Teme a Deus. Teme a Deus, irmão. Quer que Deus cuida? Olha para você. Obedeça às leis de Deus, os 10 mandamentos de Deus. É difícil, irmão, é difícil, mas é isso, obedeça às minhas leis e Deus cuida dos pobres, dos necessitados. Ei, irmã, você tá aí, ó, cheio, você tá com seu filho, eu não sei, porque é uma situação muito difícil, muito delicada, gente, porque no dia de hoje melhorou, mas tem muita gente que está passando necessidade e não passa aos nossos olhos e não passa. Por isso que é bom a gente doar, gente. A gente vai fazer uma comunidade aqui para doação. Você que está necessitado, entre em contato comigo, entre em contato comigo. Deus cuida dos necessitados. Vai ter farinha no seu armário, vai ter uma feijoada no seu armário, vai ter uma coisa boa no seu armário, menos que seja um pão, vai ter sim, vai ter sim, gente. Vamos correr atrás. Você que está precisando de ajuda, entre em contato comigo, eu vou fazer o possível para te ajudar, viu? E dos arrependidos, cometeu pecado, irmão, cometeu homicídio, você fez o que for lá, fez um roubo, você está arrependido, irmão. Irmão, glória a Deus por isso, ter arrependido de coração mesmo, de alma, de espírito, irmão. Se bateu o arrependimento no teu coração, Deus tem grande misericórdia para perdoar e sarar a tua alma, sarar as tuas feridas. Deus tem uma grande compaixão sobre isso, irmão. Não interessa que você fez o que você fez, se você estiver realmente arrependido, se você estiver realmente siga o caminho de Deus, você vai ter a grande misericórdia do Criador, que a grande misericórdia de Deus vai te alcançar se você estiver realmente arrependido, se você cometeu adultério, se você estiver realmente arrependido, falar assim, não poderia, se tiver que a grande misericórdia de Deus esteja na sua vida e segue em frente, toma vergonha na cara, não cometa isso, não cometa a mesma pedra, segue em frente, não cometa, toma vergonha na cara, toma posse e segue em frente, que Deus tem misericórdia, Deus alcança a misericórdia, no grande dia do juízo, quando nós aparecer face a face, vai ser grande temor, lá não vai ter segunda chance não, lá vai ter passar a mão lá, ali ó, na terra dos viventes, o que a gente faz? A gente cometa ali e fala assim, ó, beleza, aí passa a mão na cabeça, dá uma segunda chance, passou batido, deixa, mas lá no dia do juízo não vai ter segunda chance não, lá vai bater o martelo, vai decretar, e a segunda morte é inferno. Se a gente não vigiar, é isso que vai acontecer. Se a gente não se arrepender verdadeiramente, é isso que vai acontecer. E olha para vocês, porém há pessoas que matam um touro para oferecer sacrifícios e matam também um homem.
Há pessoas que matam umas ovelhas como sacrifícios e matam também um cachorro, gente. Há pessoas que me ofereçam cereais e me ofereçam também sangue de porco. Há pessoas que queimam incenso há pessoas que queimam incenso a mim e também adoram uma imagem. Essas pessoas resolveram fazer o que querem e também trazer as suas ações nojentas. Gente, olha isso aí. Ô irmão, nada contra o banda, mas Deus condena isso aqui, gente. Oferenda a deuses pagões, orixás, igual eu falei com você, gente, tá aberto aqui, ó, Umbanda, tá aberto aqui, ó, espiritualidade, tá aberto aqui, ó, a janela está aberta, mas igual tá falando aqui, ó, Deus condena oferendas, sacrifícios, essas coisas tolas. Deus tá falando aqui pra gente, ó, tem que matar cachorro, a gente não faz isso, isso é uma grande tolice, não fica fazendo oferenda para pagão, para tudo lá, faz isso não, gente, obedeça. Deus quer obediência, é mais suave, é mais tranquilo você obedecer a Deus, esquece, bate de retirada. Teve uma vez uma passagem na Bíblia que nos fala que chegou não sei se foi um rapaz, foi numa casa tava cheio de imagens, cheio de escultura, e quebrou tudo, irmão, faço mesmo, larga essas imagens, larga essa estátua, joga fora, quebra, porque isso é matéria, irmão, isso é matéria, isso é o que? Isso é tato. A grande essência que te vai levar para o céu é o seu coração, é o seu interior, é sua obediência a Deus, você obedecer os 10 mandamentos. Isso que vai te levar, isso que te leva a ser uma pessoa abundante, isso que te leva a ser uma pessoa rica, mas não rica em matéria, mas rica no alto, no espiritual, lá no céu. É isso, e Deus condena isso, gente. Deus condena, não perca a sua grande, preciosa alma por coisas tolas que não faz isso, não é isso que Isaías está falando pra gente aqui, ó. Ele se oferece, não faz sacrifício, incenso a Deus. Deus não quer isso, irmão. Deus não quer isso. O Criador dos céus e da terra, gente, não quer isso, majestoso. Nós temos que servir a Ele. Ele não quer isso. Vamos obedecer a Deus, vamos respeitar a Deus. Ele não quer isso, gente. Ele não quer que a gente ofereça sacrifício. Ele quer que obedeça, por mais que difícil. Eu falo aqui também para mim, pelo mais que difícil seja a gente obedecer os 10 mandamentos, mas nós temos que fazer um mínimo ali, gente. Vamos servir a nossa carne, vamos servir o majestoso, vamos servir a Deus, gente. É isso que nós temos que fazer. Vamos alegrar o coração de Deus. É isso que nós temos que fazer, irmão. Alegrar o coração de Deus. Se alegra o coração de Deus, a gente não faz essas tolices de oferenda, sacrifício. Vamos deixar de fazer isso, irmão, e vamos servir a Deus. Vamos semear o amor, Pai. É isso que nós temos que fazer, irmão. Vamos alegrar o coração de Deus. Não vamos deixar Deus irado por coisas tolas, não, gente. Vamos fazer o possível. É isso, gente. Chega. Por isso, continuando, tá? A gente está em Isaías 66, beleza? A falsa religião é condenada. Isso vale tanto com o cristianismo também, viu? Não é só com banda, todo respeito, nada contra os bandas, mas também vale com o cristianismo também. Idolatria dentro das igrejas evangélicas, nós temos que vigiar muito a intenção do coração. Muitos estão usando lá como plateia de palco, dizendo palavras maliciosas, malícias, e Deus está vendo. Quem tem olhos espirituais para ver as coisas está vendo. Quem não tem, segue em frente, mas Deus está vendo, e lá de cima Deus cobra. Amém, irmão? E é isso. Então, isso que eu tô falando com vocês aqui, ó. O título é A Religião Falsa é Condenada. Isso vale quanto? Não é você ir na igreja todos os dias, não. Isso não é você fazer uma rotina, religião, não, gente. É você viver o evangelho, é você viver o amor. Você tá entendendo? Isso porque a religião, eu tô sendo tipo, religião, várias religiões. O cristianismo também faz uma parte de religião, se for olhar para isso. Então a gente não pode olhar isso, mas que, ó, dando continuidade. Por isso eu decidi fazê-las sofrer e resolvi descarregar sobre elas os castigos de que elas tenham
medo, pois eu chamei, mas ninguém respondeu. Falei, mas ninguém me deu atenção. Pelo contrário, fizeram o que eu me desagrada. Escolher as coisas que me aborrecem. Gente, finalizando, viu? Por isso Deus decidiu castigar. Eu acredito que em Isaías 66 fala assim, ó, por isso eu decidi fazê-las a sofrer e resolvi descarregar sobre elas os castigos que elas têm medo. Olha para vocês verem, gente. Agora eu vou entrar na facada aqui, ó, todo respeito. Olha para vocês verem, gente. Deus conhece nossos corações. Deus sabe o que está dentro, lá no íntimo das nossas falas. Deus conhece os nossos medos. Deus conhece os nossos orgulhos. Deus sabe, irmão. Por isso que eu falo, irmão. Vamos obedecer aos 10 mandamentos. Vamos obedecer ao Evangelho de Jesus. Vamos obedecer, gente. Porque Deus conhece os nossos medos, viu? Deus sabe. Quando a gente desobedece, Deus derrama esse castigo sobre a gente, que a gente tem mais medo. Deus manda esse castigo pra gente. Isso, irmão, isso vale pra mim também, viu? Eu, Lucas, falando de mim mesmo, eu tô pregando pra mim também mesmo. Tô pregando pra mim, porque, enfim, isso vale pra mim. Porque Deus conhece o que eu tenho mais medo. Deus sabe o que tá no meu coração, o que eu mais quero. Mas Deus não vai abençoar a coisa que eu mais quero aqui, que tá aqui no meu coração, e se eu não obedecer a Deus, se eu não largar esse pecado, se eu não largar... Eu não sou santo não, gente, eu tenho que me purificar também. Então isso vale muito para mim. Essa mensagem foi muito para mim mesmo, porque Deus faça sofrer, Deus faz descarregar sobre elas os castigos que elas mais têm medo. Olha para você, por a gente não obedecer a Deus, a gente não renunciar, a gente não se revidar quando alguém dá um soco na nossa cara, a gente não revidar, irmão, pois a justiça é de Deus. A gente não pode fazer justiça com nossas próprias mãos. Isso é muito forte, gente. Que palavra abençoada. Isso vale muito pra mim. Vale muito pra mim. Eu não sei se você edificou, se a gente não obedecer a Deus, Deus manda o castigo que a gente tem mais medo, gente. Olha que forte, profundo isso, gente. Deus tenha misericórdia da gente, muita misericórdia mesmo. E porque Deus chama a gente, mas ninguém responde. Deus está falando assim, larga isso. A gente continua. Deus falando, para de fazer isso. A nossa consciência pesa. A nossa consciência fala assim, ó, a consciência está falando, e nós continuamos, a gente remando contra o vento. E a gente nem dando ouvido, a gente continuando, antes que o tempo não chega. E Deus está falando aqui, ó, eu chamei e ninguém respondeu. Falei, mas ninguém me deu atenção. Deus está gritando, Ele está dando sinais, mas ninguém está dando atenção a Ele. Está dando chuva, relâmpago, sinais na terra, no céu, mas ninguém está dando atenção. E a gente continuando, a gente rebeliando. E fizeram com que desagrada, né? Escolha, irmãos, nós temos que alegrar, muito difícil. Eu vou ser sincero com você, mas nós temos que fazer o mínimo, né? E fizeram com que coisas desagradar a Deus, e escolheram coisas que me aborrecem. A gente pode, que a gente não escolham, gente. Olha para vocês verem, escolha. Finalizando, último parágrafo, o último texto em Isaías 66. Escolheram coisas que aborrecem a Deus. Escolha. Quando a gente escolhe o lado direito ou o lado esquerdo, você escolhe, irmão. Você talvez influência. A gente tem que vigiar muito no que a gente vê, muito no que a gente ouve. Você está entendendo? Nós tem que vigiar muito isso. É a sua escolha, gente. Finalizando aqui, qual é a sua escolha? O que você quer escolher? Qual caminho que você quer escolher? Você quer um caminho que você quer, um caminho difícil, um caminho ali que vai ser cheio de espinhos? Estou falando comigo mesmo, gente, porque eu tô querendo, né, seguindo. É um caminho, você quer seguir um caminho cheio de flechas, que pode ser cercado. Você quer ser caminho, ou você quer levar um caminho suave, um caminho bom, um caminho
também vai ter vai te levar você lá no topo da montanha. Qual caminho, qual escolha que você quer? Você quer o suave? Você quer o caminho suave, o caminho leve? Ou você quer o caminho da tortura, do tormento? A escolha é sua. O caminho suave é você obedecer, ser uma pessoa honesta diante de hoje. O caminho torturoso é continuar vivendo do jeito que é, até chegar o grande dia que tuft cai um raio nas minhas cabeças e seguindo. Agradeço de coração, é isso. Então, agradecer de coração e é isso, gente. Muito obrigado. Deus ilumine nossos caminhos. Você está entendendo? Simplicidade e ter fé, acreditar e esperança. Muito obrigado, gente. O amor acima de tudo, hein? Quando a gente falou lá no hino Amor Cristão, carta de Paulo, poesia linda, gente. Eu posso ser sincero com vocês, só fechando aqui, porque teologia é o quê? É o cronômetro, é o Lucas, mas isso é coisa minha, viu, gente? Isso não cabe nada dentro de vocês. Eu falo lá, mas Paulo fala uma coisa tão linda sobre o amor cristão que até eu tenho que confessar, você tá entendendo? É isso que eu tô falando com vocês. Às vezes eu sou, né, sou contra, talvez com cristão, sou contra que cristão tem que ser, talvez tem que passar uma imagem muito perfeita e eu sou meio isso, né, com isso. Mas eu confesso que Paulo fala que é uma coisa linda que realmente que o amor está acima de tudo, né? Eu sou pecador também, gente, não sou santo não. Eu tô na luta, na evolução de tentar ser uma pessoa boa, iluminada, com a mente sã lá em cima. E é isso, gente. Amor acima de tudo, vive um amor, mais renúncia, mais sacrifício e vamos seguir adiante. Precisarem de ajuda, entre em contato comigo. Valeu. Perdoa aí pelo palavreado, é obrigado, né? Nós temos que agradecer. É o obrigado. Muito obrigado.